E aí, gente, Renaissance aqui. Esse é o episódio 64 do Princípio Econômico Podcast. E hoje a gente vai falar sobre a economia da Terra-média, de Tolkien e do Silmarillion, exatamente, né? Posteriormente vai ser sobre a Terceira Era. E aí tem a ver com o Senhor dos Anéis em si, que o Senhor dos Anéis acontece na Terceira Era. Então a gente falou sobre o Anos das Árvores, o Spring of Arda antes disso, né? Tudo tá no Silmarillion. A parte chamada Ainondale. A gente já falou sobre a Primeira Era no último episódio. E agora sobre a Segunda. A segunda tem no menor. E no menor já é um ponto interessante da queda dela. Foi uma queda causada politicamente. Foi literalmente uma causa dos governantes ali que cometeram erros que irritaram os Valar, né? Mas eu vou por ordem. Tem menos coisa que a primeira era, em questão de timeline. Mas você tem que entender que tanto o Spring of Arda com o Melkor destruindo as duas luzes. Depois ele, no Ano das Árvores, né? Fazendo luta contra os Valar com relação aos Eldar que estavam nas cenas ali em Quinniven, né? Eldar são os elfos, tá? Quinniven é a região onde eles surgiram, né? Que o Ilúvatar criou eles e tal. Os homens vêm depois. Na primeira era eles já nasceram, né? Então, você tem um desenvolvimento da civilização ali que começou com alguns elfos ali, uma dúzia ali, uma penca ali, começando a construir casas, famílias e tal. Posteriormente vem os homens, tem vários tipos de animais, flora e tal. Porém, o grande vilão na época era o Melkor. Isso aqui depois da War of Wrath. Então o mapa mudou completamente. Então já é o mapa que a gente vê nos Senhor dos Anéis da vida. Embora mude um pouco depois da queda de Númenor. Então no ano 32 da Segunda Era, o Edain e um pouco dos Drudain, que são homens, chegam a Númenor e Elros é feito o primeiro rei de Númenor. Então Númenor era uma ilha, estilo Inglaterra da vida, em questão de tamanho. Só que não era um arquipélago, né? É uma ilha como um todo, como se fosse uma Irlanda da vida. É um pedaço de terra enorme entre os dois continentes, que é o da Mar e Aman, né, no caso, e Endor, que é a Terra-média. Middle-earth. Então, e antes não tinha aquilo ali, tá? Só pra saber. Como que eles migram pra lá de barco? Então eles já tinham já conhecimento de barco. Normalmente quem dá conhecimento de barco, tanto pros elfos quanto pros homens, é o, o Osse, tem a ver com o Humo. O Humo é o senhor dos mares e o Osse é das margens, né? Normalmente ele ensinou os Teleres a construírem barcos, navios. Então eles vão de navio pra Númenor e basicamente começam a colonizar ali. Não tinha ninguém morando. E é uma terra muito próspera. E eles prosperaram lá de forma bem assim, rápida. De certa forma, né? Então, foram ocupando regiões ali. Começou a ter teve uma migração muito grande. Só que só homens, né? Não elfos, necessariamente. No ano 40, muitos anões vivem nas cidades de Belegost, Nogrod. E depois migram pra Khazad-dûm. Khazad-dûm, que é bem distante ali daquela região ali. Belegost no leste, né? Então, mas eles vão pra Khazad-dûm, onde depois eles vão encontrar bastante mithril e pedras preciosas, né? Eles vão gerar muito capital em Khazad-dûm por conta disso, né? Depois eu mostro no mapa. Então é uma área extremamente importante pra eles, porque as minas de Khazad-dûm vão ser as que vão dar prosperidade pra eles. Seja em achar ouro, prata e também mithril. Lá que é encontrado mithril em excesso, né? Que talvez. Tem uma passagem que fala que é 10 vezes mais. Tem 10 vezes mais valor que o ouro. Então, essa commodity é a commodity mais assim. Depois da Silmarils, tá? Esse Silmarils é uma commodity, né? Só tem três. Mas em questão de commodity é a mais. Com maior valor. Seu uso também é interessante pra armas, coisas do tipo. E os elfos também compravam mithril pra fazer outro tipo de ferro que era útil em construções e coisas do tipo. Então não era só uso militar, né? Ou do tipo fazer coisas em sentido mais
de uma escultura, algum do tipo, né? Esquece. Porque você pode fazer de ouro, você pode usar pra várias coisas, né? Pode fazer, enfeitar um palácio, coisa do tipo. Mas tô falando de uso pra outras coisas também. No caso, construções também. Um mithril misturado com outras coisas. Então os elfos compravam dos anões mithril. No ano 500, o Sauron começa a agir na Terra-média. No ano 750, os Noldor encontram o reino de Erijin. Essa parte é bem importante. Que fica perto das Misty Mountains. Então, depois vai ser destruído, né, mais pra frente. Quase um pouquinho antes de 1000 anos depois. Então, e os Noldor, né? Lembra que os elfos são divididos em... Os Eldar, né? Em Vanir, que normalmente são loiros, como a Galadriel. Os Teleri, que são aqueles lá que são associados a barcos. Teleri porque eles ficaram na Terra-média. Quando os Noldor e os Vanir migraram pra Aman. E os Vanir, Teleri e Noldor. Esses são os três tipos. Mas tem outras ramificações, tá? Mas esses são os três tipos principais. Então os Noldor, filhos de Fëanor, mas principalmente Finwë, eles vão pra Erijin e constroem uma cidade chamada Ost-Ind-Edhil. Então, perto de Eriador ali. Então é basicamente isso. E tem um rio chamado Gatilo, ou Grey Flood. De Watilo, creio eu que é a pronúncia, né? Depois ele corta em 3 rios. Então é uma área que é muito boa pra cultivo, né? Tem 3 rios que cortam. Na verdade, essa cidade específica, chamada Ost-Ind-Edhil, ela tem 2 rios próximos a ela, né? Que quebra e passa por Moria, né? Pelas Misty Mountains, que é o Ciranon e o Glanduin. São rios ali que passam por aquela região. Então é uma região provavelmente muito frutífera, né? Muito boa para cultivo, muito boa para criar uma cidade. Então o Sauron, em 1050, começa a construir Barad-dûr. Como que ele constrói com orcs, né? Obviamente, ele deve ter formas ali de adquirir matéria-prima e ferramentas para... Porque os orcs, no fim, são uma sociedade, né? São uma sociedade mais violenta, né? Mas eles são uma sociedade, de certa forma, controlada por Sauron. Eram elfos corrompidos, então eles tinham noções ali, tinham hierarquia, tinha uma forma ali de... aqueles focados mais em ferreiros, né? Tinham que fazer armas. Aqueles focados em aspectos diferentes da sociedade militar deles. Então ele construiu Barad-dûr, que é uma construção enorme, obviamente. Uma construção que deve... Tu tem que ter engenheiros pra você lidar com isso também. Você tem que ter uma noção de construção suficiente pra fazer isso. Então isso é óbvio, né? Da lógica. Você tinha uma hierarquia ali dos orcs e não eram burros, né? Ficavam só lutando que nem idiota, né? Até porque eram elfos anteriormente. Então ele começa a construir Barad-dûr. Em 1200 ele começa a ter treta com Gil-galad, que é um elfo bem forte, posteriormente. Em 1500 os Rings of Power, os Anéis do Poder, são construídos, né? Aqui uma parte importante. O Sauron, ele vai usar uma técnica parecida com o Morgoth, só que ele fez de uma forma diferente. Ele se passou por outro nome, com outra aparência, e começou a falar com os elfos. E especificamente, começou a ensinar alguns elfos. O próprio Sauron, ele aprendeu com o Auler, que é o Senhor dos Ferreiros, dos Valar. Serão Maier é ele. Como ser um ferreiro, né? Como construir coisas. E ele ensinou alguns dos elfos para construir os Anéis do Poder. Foram 19, se não me engano, ao todo. O 20 é o One Ring. Qual que era o objetivo do Sauron em criar os Anéis do Poder? Era para controlar todos os povos. Elfos, anões e humanos, né? Os humanos conseguiu. Então ele deu 9 anéis para seres humanos que já eram meio corrompidos, né? Já eram os Noia da vida. E esses anéis, eles vinham com poder além. Não era só um anelzinho que não faz nada. Eles vinham com a noção de que esses caras viraram reis, por exemplo. Eles eram pessoas importantes e fortes. Eles ficaram chamados como Nazgûl.
Eles eram controlados por Sauron. O Sauron até falou, não, isso daqui não é algo eterno, tá? Uma coisa... Eu vou te dar esse anel pra vocês, mas vocês não vão ficar presos a mim pra sempre. E no fim, ficaram, né? Ele mentiu pra eles também. No fim, eles viraram os Nazgûl. Os elfos tinham 3 anéis, que eles mesmos forjaram, né? No caso, acho que era um da água, um do fogo e um do ar. Tem o nome certinho deles. Só que eles começam a ver que o Sauron não era uma pessoa boa. E o objetivo deles de criar os anéis. Eles não usam e deixam escondido esses anéis do Sauron. Pros anões, ele deu anéis também pros anões, mas eles não eram controlados, eu acho que. Não sei se é uma questão. O que já está no livro é uma questão mental deles, que no Silmarillion, né? Que não era tão simples controlar eles com o anel e tal. Só os humanos que foram facilmente controlados, né? Todos que usaram. Então é dado pros anões também. E com isso veio muita riqueza, né? Então, os que foram dados pros anões fizeram eles aumentar de forma substancial a sua própria riqueza. Obviamente, não receba algo que é de Sauron, mas enfim. Eles aumentarem muito sua riqueza. Tinha um poder, tinha uma formas de você ter acesso a coisas de forma mais simples, a poder e a riquezas através desses anéis. Né? Então, isso acontece em 1500, em 1600, 1000 anos depois, no Monte Doom, ou Orodruin, ali perto do Plateau of Gorgoroth, em Mordor, né? Dentro de Mordor. Ao oeste de Barad-dûr, né? O Monte Doom, onde o próprio Frodo jogou o anel, né, no final. Ele forja ali o One Ring. O One Ring era pra controlar os outros anéis. Simples. Esse era o objetivo. Também dá poder pra caramba pro Sauron. É a obra-prima do Sauron, o One Ring. Em 1693, 93 anos depois de construir o One Ring, os 3 anéis dos elfos, né, são escondidos. E aí, obviamente, o Sauron fala, ó, eu que fiz esses anéis aí, eu que ensinei vocês vão ter que me dar. E aí começa uma guerra chamada War of the Elves, que é dos elfos contra Sauron. Então, esquece Morgoth, é Sauron, a sua fortaleza, suas forças de orcs e dragões ele também tem e tal. Não tem o mesmo poder que o Morgoth, nem de exército, nem de outras coisas. Cara, o Morgoth tinha centenas de Balrogs, cara. É outro nível, tipo, é outro... Você não tem nem como comparar o exército e a força do Morgoth. O Morgoth era um Valar. O nível do Manwë. Não tinha pessoa, tipo... Todos os Valar tiveram que juntos lutar contra o Morgoth, além dos seres humanos. Senão não ia ganhar. Nunca. Então, é uma lógica aqui nessa obra, né? Valar contra Valar, Maiar contra Maiar, ou Elfo contra Maiar, no caso o Fingolfin consegue lutar contra Sauron e Morgoth. É uma ordem, né? Tipo, derrotar Morgoth não é uma coisa que era possível pra maioria dos seres ali. E tinha que ter armas especiais específicas, né? Uma Narsil da vida, não era simples, não. Mas enfim, em 1697, Erigion, até por causa dessa guerra, é destruída. Então Erigion ficava ao leste de Eriador, ao norte de Dunland. Isso acontece de novo em 1697. Então Eridium ficava ao norte de Osht-in-Edhil. Ficava entre os rios, né? Entre o rio Brunnen e o rio Cyrandon. Ciranon. Perto das Misty Mountains, né? Então ela é destruída e Elrond ele também pega alguns dos elfos que sobreviveram e funda Rivendell, que é a cidade onde a Sociedade do Anel é formada, né? Você vê lá no primeiro filme e tal. Em 1700, que pensa, no menor já tá bem estabelecida, né? Então, ela não só tá bem estabelecida, como também já é um poder político muito forte, né? Já é
uma- já é um país extremamente forte do ponto de vista de capital, do ponto de vista marítimo, né? De navios, eles tinham navios pra caramba, eram bons nisso. E também eles tinham uma força militar muito forte, né? Porque, obviamente, pra você ter armas, pessoal, caso soldados, né? Bem treinados, você precisa ter recursos, né? Você precisa ser capital. Um exército não é criado sem capital, tu precisa ter dinheiro. Toda guerra trabalha através de uso de capital. Não, você não consegue formar um exército. Parece que os Númenóreanos tinham um exército muito grande, né? Ao ponto que eles conseguem derrotar o Sauron. Esse é um ponto bem importante. Ninguém conseguiu derrotar o Sauron ali. Os elfos perderam, todo mundo perdeu. Os Númenóreanos eram muito fortes. Eles viam a Terra-média e os elfos com meio desgosto, né? Eles tinham inveja dos elfos, principalmente. Isso que acontece? Tem um espaço, que é bem grande, entre 1700 e 3262 da Segunda Era. Porque em 3262, Sauron é pego pelos Númenóreanos como prisioneiro e começa a corromper os Númenóreanos. Né? Ele foi derrotado em 1700. Depois ele aparece lá e começa a corromper os Númenóreanos. O que acontece? Esse é um ponto importante. Antigamente, os Númenóreanos, eles eram muito fechados com os Elfos e com os Valar, né? Tinha até uma religião lá dentro ali. E além disso, eles eram, até linguisticamente, eles usavam Quenya também. Não Sindai necessariamente, mas Quenya. Eu creio que Quenya que eles usam. Sindari foi banido pelo Ting... Não, Quenya foi banido pelo Tingle, acho que em Doriá. Isso daí é antes da War of Wrath, não é bem antes. Mas o grande ponto é que eles eram muito fechados com os elfos, né? E com os Valar, né? Só que, cara, passou mais de 1000 anos aqui. Pô, uns 1300 anos. Então muita coisa mudou, tiveram vários reis. E as coisas foram mudando em relação à visão deles, em relação aos elfos, né? Então eu vou pegar aqui a lista de reis numerianos, né? Númenor Kings List. E eu vou colocar aqui desde do Elros, né? Eurostar até o... Não vou colocar todos os reis, né? Mas os principais até a queda de Númenor. Então essa queda vai ser causada por Sauron. E Sauron obviamente odiava os Númenóreanos porque eles venceram eles. Eles eram uma força militar muito forte. Eles não estavam exatamente na Terra-média, porque eles estavam numa ilha ao oeste da Terra-média. Então eles eram fortes militarmente. A arquitetura deles era monstruosa. Eles tinham poder pra caramba. Tinha uma população provavelmente grande, né? Um país próspero, produz mais. Que produz mais comida, produz mais capacidade de daquele reino crescer em questão de população. Porque pela lei malthusiana da forma correta, né? A produção que gera aumentos populacionais, aumenta a produção, né? Então na Segunda Era, desde 32 até 442, esses reis eles viviam mais de 200 anos, tá? Mesmo sendo humanos. O Eurostar Miniatur, primeiro rei, ele foi um Edain que fundou o reino de Númenor em 32 da Segunda Era. O segundo rei foi Vaidamir, ou Vaidamir Nolimon. Aí você vai ter outros como Tar Elendil, que é de 590 até 740 da Segunda Era. É o primeiro dos Númenóreanos que usaram barcos para voltar para a Terra-média. Demorou para eles voltarem para a Terra-média. Depois estabelecer comércio ali e tal. Depois de 740 até 883 tem o Tar Meneldur, irmão pequeno de Silmarin. E é o primeiro a criar portos na Terra-média. Então portos que poderiam trazer mercadorias de Númenor pra Terra-média e vice-versa, obviamente. Tem várias razões pra você querer fazer transações com a Terra-média. Porque a Terra-média tem mais espaço de cultivo, né? E se você tem bastante capital, tu pode comprar coisas que você teria um custo muito alto pra criar em Númenor. Isso é óbvio, né? Em questão de importação, você sempre vai ter a vantagem competitiva da Terra-média de você ter mais áreas de cultivo, mais pessoas, talvez, enfim. Então, do ponto de vista lógico, né? Estabelecer relações comerciais com a Terra-média era algo bom.
De 873 até 1075, né, reinou Tar Aldarion, que fundou a Guilda dos Venturers, uma marinha. Tar Ankalimer, a primeira rainha. Aí a segunda rainha é chamada de Tar Telperin. Telperin que lembra as duas luzes. E foi na região, quando ela se tornou rainha foi na época do saque de Eregion, né? Da Guerra dos Elfos, né? Da War of the Elves. Aconteceu durante o reino dela, né? Depois tem o Tar Minastir, que é de 1731 até 1869. E a época que ele reinou aconteceu a treta que o Gil-galad derrota Sauron. E termina a War of the Elves. E aí, em 1869, começa a reinar Tar Ciriatan. E aí, os Númenóreanos começam a ocupar militarmente outras terras. Você vê que cada rei começa uma política diferente, né? Aqui, uma mais importante, 2029. Sauron só vem em 3200, né? Em 2029, o Tar Atanamir é o primeiro rei a falar contra o bando dos Valar. O que vai acontecer? Vai ter, até no reino o próximo reino, o reino do Tan-Ankalimon, vai ter uma coisa chamada Faithful, são aqueles a favor do Valar, e aqueles que são contra os Valar. Então vai ter uma questão política, social. Tem pessoas que vão ter inveja por exemplo, eles vão falar que os Valar, eles são injustos porque eles fizeram os elfos viverem pra sempre, entre aspas, né? Porque eles podem ser mortos, mas... E os Edain não, os Edain eles têm o que é chamado de dom da morte, né? Eles podem morrer. O que na visão dos Valar não era algo ruim, mas um grande ponto. Esses são os pontos que irritam eles. Eles têm inveja dos elfos, é basicamente isso. É inveja, no fim. Eles começam a falar mal contra os Valar. Eles começam a ser arrogantes, né? Cuspir no próprio prato, né? E alguns reis vão ser contra ou a favor os Valar, né? Só que também tem o povo que é contra os Valar, né? Esse é um ponto importante. Então você vai ter, por exemplo, o Albezagar, de 2737 da Segunda Era. Vai ser o primeiro rei a ter o nome em Adunaica, que é uma língua dos homens. E aí você, posteriormente... Isso foi em 2737 que ele começou a reinar, né? Em 2899, você vai ter Ar-Adunakor. Eu vou deixar no link na descrição da DC6, pra quem quiser ver. Que ele baniu Quenya. Não podia mais falar Quenya. E elfos também de Toeressëa só visitavam Númenor em segredo. Porque Toeressëa é perto de Númenor, né? De barco. Não poderiam visitar... Como Toeressëa era perto de Aman, então eles viam eles como aliados dos Valar. E eles não gostavam dos Valar. Toeressëa, lembrando, ele fica perto da Baía de Odamar. Fica no continente de Aman. Outro ponto. É proibido que humanos vão pra Aman. Também poderia ser uma questão. Por que a gente não pode ir pra lá? Essa é a visão. Porque teve tanta merda na Terra-média, Morgoth, Sauron, e os Valar ficam lá de boa na deles, em Amanda, em segurança, enquanto a gente se ferra aqui. Ainda os elfos vivem pra sempre, nós não. Nós não podemos ir pra lá, porque eles, entre aspas, esse preconceito contra os seres humanos. Esse é um dos pontos que eles vão levantar, né? Em 3102, já perto aí da queda, Ar-Gilmilzor começa a perseguir os Faithful, né? Os caras que querem controlar. Então começam a perseguir pessoas que são a favor dos Valar. E aí vai ter outro que é importante. Aqui é importante porque aqui tá perto da queda de Númenor. Em 3177 até 3255, o último rei reinou até 3319. Esse rei, o rei 24, vai ser chamado Tar Palantir. Foi alguém, eu até recomendo que você leia sobre ele. Tar Palantir. Foi alguém que tentou trazer de volta as antigas tradições de Númenor. Então ele tentou resolver os problemas
que estavam sendo até de perigo, cara, de perigo pra Númenor. Então ele também é chamado de Númenor, né? Ou Inzaladon. E ele é da casa de Elros, né, obviamente. Então o nome dele era Tar Palantir e Adunaico, né? E o pai dele era o Al Gilmilzor. Ele era contra os Valar e tal. Só que a mãe dele, chamada Inzaladon, perdão, Inzalabeth. Inzaladon é o nome dele. Um dos nomes dele, né? Tar Palantir e Adunaico. A mãe dele começou. Ela era dos Feitios secretamente, né? Secretamente ela apoiava os Valar e começa a ensinar a eles sobre os Valar, sobre os elfos e tal. E sobre um cara chamado. Que eu tenho que pegar. Sobre um cara chamado Amigo dos Elfos, né? Esqueci o nome dele. Ah, Alfenwine. Que é o nome em inglês antigo, né? Então começa a ensinar eles e ele segue o que ela diz, né? Eu vejo na história da vida real, né? Que às vezes nem necessariamente. Não necessariamente alguém que venha a ser rei vai obedecer os conselhos dos seus pais ou do rei anterior, ou quem for, né? Nesse caso, ele viu. Ele obedeceu a conselho da sua mãe, né? Não do seu pai. Então ele tentou estabelecer, por exemplo, o uso do Quenya. Permitir o uso do Quenya. De cuidar da White Tree, que é uma árvore de Valinor. De frutos de Númenor. Ela representava a relação de Númenor com os Valar. Então ele cuidou da White Tree, árvore branca. Também tinha em Gondolin também, tinha duas. Posteriormente, antes da queda de Númenor, vão pegar fruto dessa árvore pra plantar na Terra-média. E o Sauron vai tentar destruir essas árvores, né? Elas representam muito o que os Valinor, os que o povo de Valinor significa para o povo da Terra-média, né? Os Valar no geral, né? Ela até representava algo que os caras odiavam, né? Representava Valinor, os Valar, Aman, Ilúvatar, porque eles eram contra Ilúvatar. De certa forma, eles eram tipo como se fosse. Não necessariamente nihilistas, né? Mas eles queriam. Eles eram tipo ateus na vida, né? Só que de um ponto de vista diferente, né? Porque um ateu ele não acredita, né? Eles, de certa forma, tinham conhecimento suficiente pra saber quem tinha criado eles, né? Nesse contexto dessa mitologia. E mesmo assim eles eram contra, né? Eu queria ter uma visão diferente. Eu acho que é diferente você conhecer algo e saber que existe e ir contra, e você não conhecer. Eu acho que é diferente. Mas é difícil não acreditar, no caso, né? Então ele tentou fazer isso, né? Ele tentou arrumar os problemas que os reis anteriores, por 1000 anos, estavam colocando no seu país. Alguns mais com mais perseguição do que outros, né? O que aconteceu? Esse foi o último rei bom, talvez, de Númenor. O último rei que não tava tentando basicamente destruir tudo indiretamente, né? Que a queda de Númenor, ela tem a ver com a atitude política dos reis ao longo de um espaço de 1000 anos. Foi muito tempo. Não começou só com Argimilzor em 3102 até 3077 que ele reinou. Foram com outros também. Bani Kenya, quando você bane uma língua, que não é é a língua deles de fato, né? É o adunaico que eles usam mais. Era tipo uma segunda língua. É uma segunda língua que conectava eles com os, os elfos, né? E com os elfos de Torecer, né? Então quando eles agem contra isso, por razões políticas, por ideologias contrárias à visão padrão, um, isso gera um problema com os Valar. E você não quer tentar com os Valar, né? O que acontece? Posteriormente ao Tar Palantir, quem deveria reinar era sua filha, única filha, chamada Tar Miriel. Seria a quarta rainha de Númenor. Só que Ar-Pharazôn usurpa o trono e Sauron, isso aqui ele usurpa o trono em 3255 e reina até 3319. Sauron é derrotado, capturado, começa a corromper
o povo de Númenor, que já era contra os Valar, né? Então já eram meio que corrompidos, né, de certa forma. E aí, o que o Sauron disse? Ele falou mais ou menos assim, ia ser assim, cara. Tu deveria formar um exército. Me derrotou? Um Maia? Pode ir contra os Valar. É claro que eles não poderiam ir contra os Valar, é impossível. Entre Maia e Valar é tipo um abismo, cara. Não tem como comparar. Tanto que Morgoth... Entre Morgoth e Sauron tem um abismo que não pode ser preenchido. Então, o que acontece? Eles criam esse exército. E a ideia era... Eles poderiam ir até... Só que era proibido. Todo mundo sabia que era proibido. Você não poderia ir pra Toliara ser a Man sendo ser humano. No máximo um meio elfo, né? Meio humano. Então, de novo, 3262, o Sauron é pego prisioneiro por Númenor, começa a corromper eles, somente o rei Ar-Pharazôn. Em 3310, bastante tempo depois, tá? Foram uns 50 anos aí. Sauron começa, assim, a aconselhar ele, e Ar-Pharazôn começa a criar um exército. E 9 anos depois da criação do exército tem a queda de Númenor. Então Mão é mesmo, que é o cara fechado que Ilúvatar, que é o criador de tudo, né? Da Ea, né? Do universo. Na mitologia de Tolkien, né? Basicamente cria um dilúvio no menor e destrói tudo. Só que foi algo que foi gradual, né? Tipo, 1000 anos de reis fazendo isso e o povo também fazendo isso. Agindo contra os Valar, né? Que Mão, numa hora, não aguentou mais e falou, cara, eu vou destruir vocês, cara. Vocês estão muito... Vocês estão planejando atacar o... Tipo, Aman, tipo, basicamente o reino dos Valar. Tipo, primeiro que seria impossível eles tocar num Valar, cara. É outro nível. Os Valar, eles meio que criaram... Sim, eles moldaram o mundo também. Eles eram fortes pra caramba. Sauron não ia poder fazer nada. Nem Morgoth conseguia fazer nada com os Valar. Ele conseguia até tretar com eles. Mas sempre perdia no fim. E não era roteiro. De fato, ele não tinha como... Alguém pode falar, não, é roteiro. Morgoth deveria conseguir derrotar. Não, não é, cara. Pela lógica, Morgoth não conseguiria derrotar todo mundo ali. Somente Ilúvatar, que é impossível, né? Que é outro nível. Então... E Sauron continua vivo, tá? Sauron continua. Até na Terceira Era e tal. Elendil e seus filhos Isildur e Anarion. Eles fogem de Númenor. Assim como outras pessoas. E eles vão fundar Gondor e Arnor, né? Então sabe as cidades que a gente vê na Terceira Era, no Senhor dos Anéis? Gondor e Arnor foi fundado por eles. Isildur, que tem a ver com um personagem nórdico também. E Elendil e Anarion. Em 3320. Em 3429, o Sauron, ele captura Minas Ithil e queima a White Tree, porque lembra que eu falei que tinha uma no menor? O Elendil e os outros, eles pegaram frutos dessa árvore antes de fugir pra Terra-média. E mais de uma vez eles vão plantar essa White Tree, que seria uma parecida com as do reino de Valinor. Do mesmo fruto, mesma espécie. Tinha também Gondolin na Primeira Era. E basicamente é uma coisa que sempre lembra os Valar, né? Sempre lembra Valinor e tal. E o Sauron, obviamente, sempre quer destruir. E Minas Ithil era do povo de Gondor. Tô correto. Tô dizendo corretamente. Era do povo. Tinha pessoas morando ali. Tanto em Minas Morgul como em Minas Ithil, anteriormente. Tinha cidades ali. E Sauron pega ali, perto de Mordor. Não queria cidades perto de Mordor. E aí em 3430, que cara, ele queimou a White Tree, né? Agora deu merda. Todo mundo ficou puto e tal. Em Arnor, perto de Arnor vai ser fundada a última aliança, The Last Alliance. Em 3430, em Amul Sul.
que é a região perto em Arnor, né? Ao leste da Shire. É bem perto da onde estão os hobbits, né? Em 3000, 4 anos depois, né? 3434 começa a Batalha de Dargolad. Também chamada de Cerco de Barad-dûr. Então acontece 4 anos depois da aliança ser formada. Pra lutar contra Sauron e derrotar ele, né? O cara tava, assim como o Morgoth, tretando com todo mundo. Tava, obviamente, com a visão de conquistar tanto Gondor, Arnor e quem fosse. Posteriormente tem Rohan também, né? Mas basicamente, essa foi uma aliança pra derrotar Sauron. E por fim, em 3441, a derrota de Sauron no Monte Doom, perto do Monte Doom. Não digo perto, é numa dos planos ali, tá? É um lugar plano. Que a guerra tava acontecendo nessa parte. Essa batalha. A morte de Gil-galad e Elendil, né? Então, Gil-galad e Elendil morrem. Gil-galad é elfo. Só que Sauron é derrotado, né? Tem a grande cena, acho que é do Gil-galad cortando o anel do Sauron. Se bem que tem uma passagem, acho que diz que o anel caiu por conta própria do dedo dele. Eu não lembro exatamente. Mas basicamente ele perde o One Ring. Fica assim. E é derrotado. De forma bem assim. De uma forma bem substancial. Ao ponto de que ele realmente não morreu, mas ele foi meio que quase executado, né? Mas continua vivendo, né? E por isso que na terceira era, que eu vou falar na próxima aula, né? Tentar falar com alguns. Colocar alguns pontos, mas sem me. Tipo, sem ir além. Tipo, eu só vou até a época do Frodo, né? Eu não vou passar disso. Eu não vou ficar falando sobre os eventos do Senhor dos Anéis em si, mas eu vou falar dos eventos da terceira era em si, porque é importante até como um prelúdio pra Senhor dos Anéis, né? Basicamente, a segunda era, ela termina em 3441, com a queda de Sauron, com o Anel sendo perdido, que eu vou falar posteriormente sobre como Isildur morre, na chamada Battle of Gladden-Fields, e o One Ring, ele é perdido no chamado de Gladden River. E a Batalha dos Gladden-Fields, ela acontece ao leste das Misty Mountains. Então passa ali o Gladden River, depois é cortado pelo rio Anduin. E é lá que, se não me engano, que o Sméagol, né? O Gollum, né? Acha o anel, né? Quando ele pescava ali. É cortado pelo rio Anduin. É do lado de Rhovânia, né? De Mirkwood. Então, como ele foi parar ali? Foi por causa dos eventos dessa batalha de Gladden-Fields em que o anel é perdido, né? Então, esse é um ponto importante. Quais são os pontos essenciais da Segunda Era? É que é uma era que é o Sauron, né? Que é o foco. Morgoth foi derrotado, né? Ele que é a força que vai impedir a prosperidade das nações da Terra-média. Você tem Eriador sendo destruído. Obviamente é uma perda tanto de vidas quanto da cidade. Que já tinha aí, eu não lembro exatamente 1000 anos já. Depois é fundada Rivendell. Você tem destruição de capital. Tanto o Morgoth quanto o Sauron, eles são bons em destruir capital. Destruir ativos físicos. Assim como o próprio Glaurung fazia isso e o próprio Smaug, né? No Hobbit. Então, você tem um nível de prosperidade maior posteriormente? Você tem. Você tem menos inimigos que podem afetar diretamente a prosperidade dessas nações, né? Mas o grande ponto, na minha opinião, da Segunda Era, tipo, assim, um ponto de ápice. Não acontece tantas coisas. O ponto ápice é a queda de Númenor. Acho que não tem coisa mais importante na Segunda Era do que a queda de Númenor. E como Númenor era próspera, né? Então você tinha um reino extremamente próspero, né? Extremamente bom na fabricação de barcos, com portos na Terra-média. Que devia ter um flow de commodities de importação e exportação de Númenor pra Terra-média. E anteriormente até com o TLC, talvez. Porque
Então Erecer. E até Valinor. Valinor não. Valinor eu acho que não, ela não. Acho que seria impossível ter importações de commodities de Valinor e Númenor. Talvez de Toerescer, porque elfos de Toerescer iam constantemente para Númenor. Tanto que são proibidos de ir em certo momento, como eu falei. Um dia devia ter um flow de commodities. Valinor é muito frutífera, né? Eu não sei exatamente. Eu acho que poderia ser até mais do que a Terra-média. Terra-média tem muitos lugares de vulcões, desertos, coisas do tipo. Deserto eu não lembro exatamente se é deserto. Mas o grande ponto é que você tem essa queda como a mais importante, né? Você tem os anões em Khazad-dûm, tendo os anéis de Sauron e tendo mais capital sendo gerado de forma mais rápida. Mithril. Você tem várias coisas nesse sentido que fazem. Em específico, essa era ser uma era de coisas distinguíveis em relação à formação de capital da parte dos anões, da parte dos elfos e da parte dos próprios Dúnedain, que são seres humanos, né? Nesse caso, os Númenóreanos especificamente. Eu creio que o ponto ápice é a queda de Númenor. Tem até um livro que é chamado de Unfinished Tales e os Contos de Númenor. Não confunda com Book of Lost Tales. Tem aquele chamado Unfinished Tales e os Contos de Númenor, que fala mais sobre a queda de Númenor e tal. E outros aspectos, né? Mas a queda de Númenor também ela é representada no Akalabeth. Então, no Silmarillion, você tem tanto a parte da queda de Númenor, quanto a parte chamada Akalabeth, que é uma parte que fala exatamente sobre isso. Akalabeth significa a representação dessa queda, na verdade. Então, esses são os pontos centrais. Só pra terminar aqui, queria só mostrar aqui na Segunda Era. Em questão do mapa, né? Alguns pontos. Tô entrando na Terceira ainda. Então aqui em 750 a gente tem a fundação de Erigion, né? Eu vou mostrar aqui onde fica. Então aqui perto de Eriador, ao oeste das Misty Mountains. Então aqui na Moria. Então você vê aqui o rio Glanduin passando, o rio Ciranon. E o rio Bruni ali também em cima. Então Erigion fica entre os dois. E a cidade Ost em Ed Hill também. Depois eu vou mostrar no mapa de uma forma melhor. Em 1050, construção de Barad-dûr começa. Já falei um pouco sobre isso. No Monte Doom, do lado de Barad-dûr, em 1600, o Sauron ele forja o One Ring. Aí você tem Sauron pegando Minas Ithil. Tinham cidades ali, tá? Tanto Minas Morgul e Minas Ithil. Tinham cidades ali. E eles capturam, né? Não, perdão, nem era Minas Morgul. Era Osgiliath. Osgiliath, me apego por ele. E Minas Ithil. Essas regiões tinham cidades dentro. Em perto de Arnor, né? 3430. Você tem a última aliança sendo formada em Amon-Sul. A Batalha de Dargolad. Dargoland. É Dargolad, na verdade. O Cerco de Barad-dûr. Em 3434. 3441. Sauron é derrotado por Gil-galad e Elendil. Ambos morrem, né? Então, se eu colocar aqui no mapa, vai ficar mais fácil. Então aqui fica Erigion. Aqui fica Mordor. Aqui fica Gondor. O Gondor do Sul também tem a região chamada Haradach. Tem os Harads, né? Que é outro povo aí. Tem Eriador aqui. Arnor. Rohan. Mas lembra que os caras que eram de Númenor que fundaram ali Gondor e Arnor, né? Principais ali, né? Você tem elfos morando em Mirkwood, enfim. As Misty Mountains, enfim, que tinha bastante gente morando ao redor, né? Povos diferentes, né, nesse sentido. Então, esses são os principais eventos aí da Segunda Era.
Porque o mapa é esse. Então o mapa mudou completamente em relação ao anterior, né? Como eu já citei anteriormente. O mapa era muito maior. Depois da War of Wrath mudou completamente o mapa. Pô, não tem nem como comparar. Mas esse é o ponto. Esse mapa aqui é muito bom. Porque você consegue ver também rotas e que os personagens tomaram, enfim. É muito interessante. Por exemplo, até lá no Lonely Mountain. Que se não me engano é do Hobbit, né? Do Bilbo, né? Passando por essa região pra lidar com o Smaug. Mas esse é o ponto, né? Era isso. Até o próximo episódio.